Isso é uma coincidência imensa que agradeço, em primeiro lugar, antes de falar da coincidência, ao convite do meu amigo José Alves, na Unicamp, que está em Nova York neste momento, mas nós estamos felizes aqui, apesar disso. E também a própria CPFL e a TV Cultura, que gentilmente renovam este convite para poder vir falar num espaço tão especial, tão agradável, que é este café filosófico. A coincidência é que ontem Shakespeare estava de aniversário. 23 de abril, dia de São Jorge, para quem é devoto. É o aniversário, nós não sabemos exatamente o dia que ele nasceu, mas sua certidão de batismo registra 26 de abril, pela prática, 2 ou 3 dias antes. Então, provavelmente ele nasceu no dia de São Jorge, mas morreu no dia 23 de abril também. Mesmo dia em que, 23 de abril de 1616, que morreu Cervantes. Só que a Espanha seguiu o calendário gregoriano e a Inglaterra não. Ou seja, Shakespeare morreu há 399 anos e o ano que vem será o 4º centenário da morte de Shakespeare, com comemorações no mundo inteiro. Se ele estivesse vivo, ele faria ontem, 451 anos. Pouca gente, talvez só a Rainha Elizabeth II, pudesse lembrar desta infância shakespeariana. É um homem particularmente misterioso, porque Shakespeare nós temos pouquíssimos documentos. O nome dele aparece pouquíssimas vezes, de tal forma que houve até quem dissesse que Shakespeare não existiu. Tamanha a escassez de documentos sobre sua carreira, sobre os mistérios da sua vida. Foi muito moda no século XIX dizer que Shakespeare nunca existiu, que talvez tenha sido um codinome de Francis Bacon ou de outro intelectual, porque se dizia como um homem que não fez universidade, um homem que nunca saiu da Inglaterra, pudesse escrever sobre a Itália, sobre a Alemanha, sobre a França, sobre a Espanha, sobre a Sicília, com tanta propriedade, sem nunca ter feito uma faculdade. Como um homem podia ser tão original sem nunca ter feito nenhum destes cursos superiores? A minha resposta é exatamente a mesma que a maioria dos amantes de Shakespeare dá. Ele é original porque ele nunca fez uma faculdade. É isto que torna Shakespeare original. Se ele tivesse sido formado pela Universidade do século XVI, Oxford e Cambridge, ele seria um intelectual acadêmico, falante de latim, dominando as línguas clássicas, seria voltado a reuniões de departamento, ele preencheria relatórios CAPES, ele estaria inserido no mundo acadêmico e não produziria nada de útil, de bom ou de significativo para o resto do mundo. Na verdade, é não ser universitário que explica a originalidade shakespeariana. Grande parte dos grandes intelectuais que mudaram o planeta, como Franz Kafka, não passaram pela universidade. Ainda que a universidade seja um grande celeiro também de intelectuais muito produtivos. Há mistérios profundos sobre a vida de Shakespeare, se ele era um criptocatólico ou um anglicano, se era um católico aparente, já que ele fala muito bem da Igreja Católica. Sobre a sua sexualidade, provavelmente ele gostava de homens e de mulheres, e também sobre os anos perdidos em que ele estava, principalmente entre 1582, 90 e outros mistérios variados sobre a sua vida e sobre a sua aposentadoria. Pai de 3 filhos, casado, casou-se com uma esposa já grávida, teve pouco contato com ela depois, ficou quase 20 anos em Londres e voltou e se aposentou. E está enterrado em Stratford, na Inglaterra, onde o ano que vem seu túmulo será alvo de peregrinações. O túmulo dele nunca foi mexido porque tem uma maldição no túmulo. Quem mexer no túmulo está amaldiçoado. Dizem que está sobre o corpo dele a sua 38ª peça inédita. Então há um mistério no ar. A peça que nós vamos tratar hoje é um dos livros mais importantes da nossa tradição literária. É uma peça do modelo de vingança que a gente chama da típica comédia espanhola, apesar da origem dessa peça ser um texto dinamarquês de Saxo Grammatic sobre o príncipe Hamlet. Passa-se na Dinamarca, país que no passado havia invadido a Inglaterra. Passa-se em torno de um príncipe Hamlet que volta dos seus estudos, junto ao seu tio Cláudio, que acaba de casar com sua mãe viúva Gertrudes, celebrando o casamento sobre ainda o espírito da morte do seu pai, também chamado Hamlet. Trata da sua namorada, de uma situação um pouco ambígua, que é Ofélia. As duas personagens femininas, Gertrudes e Ofélia,
são relativamente fracas na peça, ao contrário de outras peças, de um cortesão chamado Polônio, do seu filho Laertes, ele também é o pai de Ofélia, de amigos como Horácio e de pessoas ao redor da corte, como Rosencrantz e Guildenstern. A temática clássica de Shakespeare, de toda a tragédia grega, é chamada hybris, o desequilíbrio, ou seja, um acontecimento que detona um período catártico de transformação. É Édipo, de Sófocles, descobrindo que casou-se com a mãe e matou o pai. É Antígona querendo enterrar o irmão. É Medeia descobrindo, isso era terrível na Grécia Antiga, que seu marido a trocou por uma mais nova. Isso acontecia na Grécia Clássica, era um horror absoluto. É isso. E Shakespeare trabalha com o mesmo princípio da tragédia grega. Há uma híbris, um desequilíbrio, um rei foi morto. Há algo estranho nisso, um outro assumiu o poder de forma ilegítima e a ordem tem que ser restaurada. Poder, legitimidade, dever e vingança. A peça trata muito da questão política central em Shakespeare e nós a lemos por um diapasão existencial porque temos outra leitura. A peça Hamlet é uma peça clássica. Do ponto de vista pessoal, é provável, digo a vocês, que seja a peça que eu mais tenha lido a minha vida inteira. Desde que li a primeira vez no ensino médio, fim do século XVIII, até hoje. É provável que pelo menos uma ou duas vezes por ano, e nos últimos anos mais do que isso, como agora reli domingo em função deste encontro, é uma peça que eu devo ter lido mais que qualquer outro livro. Uma peça que eu conheço o texto bastante bem. Uma peça sobre a qual eu já vi, eu cataloguei em casa 11 filmes variados, chamados Hamlet. Desde o clássico do Laurence Olivier ao Hamlet russo, ou Hamlet 2000 do Miguel de Almeida, são clássicos que ressignificam o Hamlet, reveem o Hamlet. Há algo a aprender? Vou dar um exemplo pessoal. Há 5 anos exatamente, nesse dia 12 de dezembro deste ano, faleceu meu pai. E a partir do momento que eu perdi meu pai, a orfandade do Hamlet teve outro significado para mim. Pela primeira vez eu senti o que significa a perda de alguém muito próximo, como Hamlet. Pela primeira vez eu senti alguém que tinha partido e que eu nunca mais encontraria, que é o que o Hamlet comenta várias vezes. A perda do meu pai me fez ler o Hamlet com outro olhar. Isso é uma obra clássica, ela é uma companhia permanente, é uma companhia que não desaparece, é uma companhia para uma vida inteira. É uma companhia que eu posso reler quantas vezes eu quiser e reencontro algo. Isto é a definição de uma obra clássica. Ela sempre me traz algo de novo. A ideia de estar na companhia de um livro, quando o livro é sério e eu quero estudá-lo com uma boa xícara de chá, quando eu quero que o estudo se interrompa mais ou menos no meio, com uma boa taça de vinho. A ideia da companhia de um livro é uma das ideias mais agradáveis que a nossa cultura inventou. Volto a insistir com vocês que alguém que não lê terá uma infância muito solitária, uma juventude solitária e uma velhice muito solitária. Porque a nossa grande companhia são as pessoas, mas elas não estão sempre disponíveis. E os livros como os de Shakespeare fazem a gente viajar de uma forma extraordinária, porque eles unem o alto e o baixo, eles unem o vulgar e o sublime, ao contrário de outras obras. Eles são universais, eles falam da liberdade do ser humano, eles falam da consciência das pessoas, em todas as peças, do grau extremo de consciência das pessoas. Trazem os defeitos de uma época que hoje nós consideramos errados, como a misoginia shakespeariana, a desconfiança dele das mulheres. No Hamlet ele diz, fragilidade, teu nome é mulher. Pode ser traduzido também, Freud, por inconstância, teu nome é mulher. Fala do conservadorismo político, Shakespeare odeia povo, chusma, ralé, mancha verde. Shakespeare gosta de reis, aristocratas. Shakespeare gosta de gente que seja nobre como Hamlet. E o próprio Hamlet se desespera com a morte do pai e é capaz de matar seu quase sogro Polônio sem nenhuma culpa, porque não é de fato alguém de sangue nobre. Fala também do seu antijudaísmo no Mercador de Veneza. Shakespeare, como quase todo mundo do século XVI, tem sentimentos negativos com o judaísmo, apesar de ele nunca ter visto um judeu na vida, porque na Inglaterra eles tinham sido expulsos e só voltariam no século XVII. Shakespeare também tem um defeito estrutural, é um homem fraco para conceber enredos.
Das 37 peças, existe um debate sobre uma 38ª, mas vou ficar com o número canônico. Das 37 peças, 154 sonetos, 2 poemas épicos, Shakespeare criou o enredo original apenas de uma. Todas as outras ele adaptou, chupou, copiou. Shakespeare é um homem que copia o enredo e dá a este enredo uma vida enorme. Criou 2.000 palavras na língua inglesa. 2.000 palavras em inglês são atribuídas pela primeira vez localizadas em Shakespeare. E suas frases famosas, como ser ou não ser, são as mais citadas na língua inglesa, tirada do monólogo do Hamlet. A frase da Miranda na Tempestade, sua última grande comédia, O Admirável Mundo Novo, Brave New World, dá título ao livro do Huxley. É título de uma série de reflexões. Todo mundo é um teatro, da peça As You Like It, como queiras. É uma peça fabulosa, com essa frase fabulosa. Um cavalo, meu reino por um cavalo. Aparece em Ricardo III, o rei que foi enterrado agora, este ano, que faleceu em 1485. O meu corpo é um jardim e a minha vontade é o jardineiro, diz o pior vilão de Shakespeare na peça Otelo, que é Iago. Seus temas como o amor, que as pessoas interpretam que Romeu e Julieta seja sobre o amor, na verdade não é, mas assim foi lido. Seu tema como ciúmes no Otelo, seu tema sobre o poder no Ricardo III, no Ricardo II, e a velhice no Rei Lear. A frase que eu mais gosto do Rei Lear, quando ele completa 90 anos e faz uma bobagem sem tamanho, seu bobo comenta com ele, pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. Que é a pior coisa que pode acontecer. Já que a velhice é inevitável, a sabedoria é um ganho, porque senão você será apenas um velho bobo. É o que o bobo está dizendo neste caso. Um homem que escreveu na chamada Idade de Ouro da literatura inglesa, a Idade Elizabetana, Elizabeth, a terceira filha sobrevivente de Henrique VIII, a filha de Ana Bolena, que sobe ao trono em 1558 e morre em 1603. Como vocês já viram, mulheres no trono inglês duram muito, né? Absolutamente duradouras. E ele enfrentou bem a transição para a era Stuart, tanto que quando ele representou Hamlet para o rei e sua rainha, que era Ana da Dinamarca, a mulher do rei James VI da Escócia, primeiro da Inglaterra, ele cortou algumas frases do Hamlet, como por exemplo, que os dinamarqueses eram bêbados, ou outras coisas. Ele cortou porque a rainha era dinamarquesa. Ou seja, Shakespeare, William Shakespeare, nós costumamos não traduzir seu nome, ninguém chama de Guilherme Sacode a Lança, William Shakespeare, Guilherme Sacode a Lança. Nós não traduzimos o seu nome, mas a peça Hamlet às vezes é traduzida no português de Portugal como Rameleto ou Ameleto. Meu amigo Rodrigo Lacerda lançou um livro sobre Hamlet ou Ameleto. Com tudo isso era para situá-los numa época em que a Inglaterra está se formando como nação. É ainda apenas Inglaterra, não há Reino Unido, não há ainda união com a Escócia, não há união com o país de Gales e com a chamada Irlanda do Norte. É um momento que a Espanha tentou invadir a Inglaterra, a maior potência mundial. Em 1588, a Invencível Armada tentou tomar a Inglaterra e não conseguiu. Este é um momento de exaltação nacionalista, de um público sendo formado, de um teatro diferente deste nosso. Nós temos um palco italiano, ou seja, público e palco. Os ingleses têm o palco elizabetano, o teatro vai com o palco até o meio do público, o público interage, joga coisas nos atores. Por isso que as peças começam com fantasmas, como em Macbeth ou como no Hamlet, para o público calar a boca. A aparição de um fantasma assusta a plateia e eles ficam em silêncio, estratégia shakespeariana. Começar a peça com uma dança, com um raio, com uma tempestade, como no Macbeth, ou com a aparição de 3 bruxas no Macbeth, ou com uma grande batalha. Então, tudo isso faz parte de um universo que não daria uma aula, mas daria dezenas de aulas sobre Shakespeare. Uma personagem importantíssima na definição do homem moderno, como diz o Bloom. O primeiro grande homem moderno é o príncipe Hamlet. Mas meu foco não é analisar Shakespeare ou seu verso, o famoso pentâmetro iâmbico, mas é analisar especificamente 10 questões tópicas para aquilo que meu amigo José Alves propôs para este módulo, que é os clássicos e o cotidiano. O que tem Hamlet para me dizer hoje, neste mundo de Facebook, neste mundo de internet? O que Hamlet diria ao publicar foto no Instagram? Qual seria a relação do príncipe com este mundo? Qual seria a relação do príncipe com o fundamentalismo em ascensão?
o que diria o príncipe Hamlet sobre tudo isso. E eu destaquei 10 perguntas ao príncipe, que eu acho que ele responderá pela minha boca, e talvez não seja fiel a ele, mas ele também entenderia isso. O príncipe Hamlet é o primeiro homem moderno, é o primeiro homem em quem a metafísica não tem poder, apesar da peça envolver 3 aparições de um fantasma. Apesar da peça envolver discursos religiosos, como o enterro de Ofélia ser lícito ou não, sobre o príncipe matar ou não o rei Cláudio, com medo que matando ele vá para o céu já que estava rezando, mas é a primeira vez em que nós estamos diante de um homem que toma decisões a partir de lógicas e estratégias. O príncipe Hamlet é a primeira personagem que vive o príncipe de Maquiavel. É a primeira personagem objetiva. São 2 príncipes, o florentino do início do XVI e o inglês. Vamos datar a peça, segundo a maioria dos autores, por volta de 1600. A crença no poder do eu, da ação e da liberdade. A glória e a tragédia do nosso tempo, a glória e a tragédia do nosso tempo é exclusivamente a nossa crença profunda no eu. E o primeiro ser que proclamou o eu como elemento fundante do mundo, ou seja, que pena que eu tenha que consertar a... Acho que o microfone está indo e voltando. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é consertar a Dinamarca, este eu, que depois vai fluir nas redes sociais, sua origem é o príncipe. O príncipe Hamlet diz com certeza que ele é agente da sua história quando ele arranja uma peça dentro da peça, quando ele se finge de louco, quando ele engana as pessoas, quando ele aceita ou diz não às questões. É a primeira vez que o eu é soberano, e essa é a grande luta da modernidade. O antropocentrismo moderno é a frase ambígua do príncipe ao dizer, citando no fundo filósofos gregos, que obra de arte é o homem. Ainda que ele diga logo em seguida que para ele não seja nada. A primeira passo do príncipe para nós é sobre o poder do eu. O poder que o príncipe proclama ao tomar uma decisão clara de não se matar no monólogo Ser ou Não Ser. Há intérpretes que acham que o monólogo não é sobre o suicídio, apesar de ele citar em 2 versos o suicídio. Mas é a primeira vez que alguém diz, eu sou senhor do meu destino. Apesar do Romeu ter dito, eu sou um joguete do destino, e o príncipe ter reclamado que as coisas não saem como ele quer, o príncipe Hamlet, ele é a primeira pessoa no alto teatro contemporâneo, moderno contemporâneo, que afirma o seu eu, como princípio instaurador da ordem, sem nenhuma metafísica. Ele é a primeira personagem da grande obra canônica a proclamar o fim da redenção pelo amor. Ofélia não é a personagem importante para ele. Ele não se importa em matar o pai da sua ex-namorada, não se importa em matar o irmão da sua já então falecida namorada, e não manifesta uma culpa intensa que ela tenha ficado louca e se suicidado em função do amor por ele. Ele não faz do amor um elemento de redenção, ele não é romântico, ele é um homem moderno. O amor é um instrumento que existe ao redor dele. O amor não é o foco do Hamlet, como não é do Romeu e Julieta. Se as pessoas interpretam que Romeu e Julieta é uma peça sobre o amor, devem lembrar que Romeu começa a peça apaixonado por Rosalind. E vai a uma festa para esquecer Rosalind, e vê Julieta e esquece Rosalind em 1 segundo. E diz que Julieta é a coisa mais linda que ele já viu a vida inteira. E num célebre soneto 4433, ele proclama que ele é um peregrino indo aos lábios da catedral da Santa Julieta. Eles se proclamam amorosos na cena do balcão, na noite de domingo para segunda. Eles se casam na terça-feira, têm a sua primeira relação sexual e única, e morrem na quinta-feira. Se isto é o modelo de amor, um amor que vai de domingo à noite até quinta pela manhã, eu amei intensamente, dezenas de vezes na minha vida. Então, a ideia que nós fazemos de que Romeu e Julieta esteve sobre o amor é a ideia romântica, a ideia do século XIX. A peça é sobre a ordem política, e a personagem central é o príncipe Escalos, que 3 vezes entra em cena para restabelecer a ordem. Porque o Romeu e Julieta nos passa a seguinte lição: sigam o conselho dos pais, porque seguir o coração só dá problema. Se você casar fora do que os pais aconselham, o resultado será tragédia.
Porque o amor, nos casos mais intensos, dura 4 dias. E o resto permanece. Ou seja, a peça nos diz, não casem por impulso, não olhem para o coração, porque a paixão é uma infecção temporária. Olhem que o casamento é para sempre, até que a morte os liberte ou separe. Ou seja, Romeu e Julieta fala da ordem, como tudo em Shakespeare. E Hamlet é um príncipe que diz que amou Ofélia. E chega a dizer, quando cai no túmulo lutando com seu irmão, que comeria por ela um crocodilo. Uma das provas de amor mais exóticas de toda a história. Pergunta ao irmão, você a amava como eu? Eu a amava a ponto de comer por ela um crocodilo. Um mistério profundo, uma declaração de amor estranha.